levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Dá para você dizer comigo? 1, 2, 3 e já? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Aleluia! Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. Que coisa linda! Aleluia! Isso é um cântico. Isso é um cântico composto pelo rei Davi. E ele está celebrando o triunfo do Messias, quando o Messias nem ainda tinha nascido. Davi viveu 1000 anos antes de Cristo, mas a maioria dos salmos de Davi são proféticos, porque eles falam de um Cristo, de um Salvador, de um Messias. Ele fala do Cristo entrando na glória, ressurreto, vitorioso. Ele fala de um Cristo que abriu a porta do Hades. Ele fala de um Cristo que abriu a porta do paraíso. Ele fala de um Cristo que quer abrir a porta do teu coração. Fala para quem está do teu lado: não dá para abrir o coração hoje para Ele? Pergunta: não dá para abrir o coração para Ele? Aleluia! Glória a Deus! E para nós entendermos este salmo, está aí a nossa querida Eliane. Estava com chikungunya, ainda está? Fala com ela assim, ó: fora chikungunya, vamos lá. Fora chikungunya. Ela e a mãezinha dela, chikungunya, sangue e fogo, que nome horroroso, né? Isso é que é nome de doença. Chikungunya, misericórdia. Tem até tem umas doenças esquisitas aí, não tem um H não sei o quê? Agora tu vê, menina, você está com o quê? H1N1. Oh, não tem nexo, não é verdade? Mas Eliane, seja bem-vindo, minha amada. É muito bom ver você aqui adorando ao Senhor junto com a sua mãezinha. Amém? Então este salmo, ele é profético. E para poder entender esse negócio de portais eternos, abre a porta, levanta a porta, né? Nós precisamos discorrer um pouquinho sobre os dias do salmista Davi, porque tudo que aconteceu no Antigo Testamento é sombra para os dias de hoje. Hoje, as cidades no Brasil, elas não são mais muradas, mas na época de Davi, na época do passado, as cidades elas eram muradas e elas tinham portas também. E eu quero te dar uma notícia: a Nova Jerusalém também ela tem altas muralhas e também tem portas, tem 12 portas. E você pode me perguntar: mas para que muralha na Nova Jerusalém? Um símbolo de que ali não entra mais a dor, ali não entra falsidade, ali não entra mentira, ali não entra homens maus, ali não entra o inimigo de Deus, ali só entra os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. A cidade é murada. Para que o muro, pastora Leia? Para simbolizar. 12 portas tem a Nova Jerusalém, e em cada porta está escrito o nome de uma tribo de Israel. Porta é entrada. E o evangelho chegou até nós porque a porta de Israel foi aberta por nós. Porque homens, judeus, abriram seus lábios e proclamaram o evangelho. E a palavra de Deus diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Agora tem gente esperando que você abra a porta do evangelho para ela. Porque a porta do evangelho não pode ficar fechada. A porta do evangelho tem que ficar escancarada. Quem pode dar glória a Deus? Outra curiosidade dos dias de Davi é que as portas ficavam abertas em tempos de paz e ficavam fechadas em tempos de guerra. Irmão, esse negócio de porta fechada é uma coisa séria. Porta, boca, ouvido, olhos, coração, mente tem que ficar fechado.
Tem muita gente arranjando complicação para si. Eu mesmo já arranjei uma complicação para mim uma vez, porque minha boca estava aberta. Falei demais. Jesus falou comigo, me deu uma revelação e eu fui resolver o problema. Arranjei o maior problema. Aí eu fui orar, sabe o que Deus falou para mim? Eu não mandei você falar. Eu só te revelei. Ele faz isso às vezes. Ele fez isso com uma criança. Uma criança estava dormindo, ele acordou. Uma criança de 8 anos. Samuel, eis-me aqui, Senhor. E o Senhor contou para ele um segredo, uma coisa horrível que ia acontecer. Então tem muita gente arranjando confusão porque está com a boca aberta. Está com o ouvido aberto, está ouvindo demais coisa que não deve. Eu quero dizer para você, Satanás tem 3 secretários. Me disseram, me contaram e me falaram. Você está entendendo? Tu vigia na terra. Me contaram, me falaram, me disseram. Eu estou correndo desse povo. E às vezes a pessoa chega para a gente e diz, eu vou te contar uma coisa, mas eu não vou te dizer quem me contou. E eu já digo assim, então não me conte. Tem que dar nome aos bois, não é verdade? Porque fofoqueiro, irmão, eles fazem um estrago. Disse-me disse, faz um estrago. 6 coisas aborrece o Senhor. A 7ª ele abomina. Quem? Quem dissemina contenda. E sabe como é que é fofoqueiro? Fofoqueiro parece até com as raposas de Sansão. Lembra quando Sansão pegou um monte de raposa, amarrou pelo rabo, tacou fogo no rabo das raposas e soltou todas elas nas searas dos filisteus? Elas queimaram as searas dos filisteus. Eu quero dizer para você que fofoqueiro é igual raposa de Sansão com fogo no rabo. Espalhadas, fofocando, fazendo contenda, estragando grandes amigos. Tem pessoas que perderam amizades, porque a boca está aberta, porque o ouvido está aberto, porque os olhos estão abertos. Eu queria que você olhasse para quem está do teu lado e diga assim, fecha essa boca, fecha essa porta, fecha esse ouvido. Satanás não está feliz com a tua alegria. E ele vai fazer de tudo para te entristecer. As portas das cidades ficavam abertas em tempo de paz, mas ficavam fechadas em tempo de guerra. Nós precisamos tomar muito cuidado. Satanás não está feliz com a nossa felicidade, com as nossas amizades, com os nossos relacionamentos. E toda vigilância é necessária. Outra curiosidade das cidades e das portas é que as portas da época de Davi não eram como as portas de hoje, que abrem para o lado. As portas, elas eram presas por cordas e correntes. Então elas abriam para cima e fechavam para baixo. Quem já viu filmes assim, né? A porta abre para cima e fecha para baixo. Quando vinha algum inimigo, eles cortavam a corda, soltavam as correntes e a porta fechava. Pá! Rapidamente, era prático. Era desse jeito. Irmão, a gente tem que viver como essas cidades da época de Davi. Você pode pressentir o perigo. E se você não pressente, o Espírito Santo nos avisa. A palavra de Deus diz em 1 João 2,20 que nós temos a unção de Deus e sabemos de todas as coisas. Não dá bobeira não, o mal quer pegar você, mas o Senhor está nos avisando. Só vai perecer quem estiver dando bobeira. Então nós também precisamos funcionar como as portas daquela cidade. O inimigo quer acabar com os nossos bens, ele não avisa quando ele vem, mas a gente percebe, porque a gente tem um Deus que mora conosco, um Deus que habita no nosso coração. Ele nos avisa quando a nossa casa está em perigo, quando o nosso casamento está em perigo, quando os nossos filhos estão em perigo. Então a gente precisa ficar atento e nos protegermos. As cidades tinham portas, tinham várias portas ao redor da cidade. O muro era cercado de portas em pontos estratégicos. Eu gosto muito da passagem que diz que nós precisamos vigiar e orar.
crente tem que viver em vigilância, assim como vivia o povo na época de Davi. Hoje não tem mais isso. As nações já conquistaram suas terras, mas na época de Davi eles ainda estavam conquistando terras. Então de vez em quando aparecia um rei que vinha com a sua comitiva e eles estavam determinados a invadir uma cidade. Então o que eles faziam? Soltavam um arauto é aquele soldado que vem na frente anunciando, e o soldado então vinha dizendo: Maranata, nosso rei vem. Hoje a gente translitera por Maranata, ora vem Senhor Jesus, não é verdade? Mas a verdadeira expressão é: o nosso rei vem. Então o rei, eu estou trazendo para vocês uma curiosidade: por que esse monte de portas? Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Mas o que é isso, delator? Precisamos entender. Davi, Zacarias, Malaquias, eles escreviam de acordo com a época, para que o povo pudesse entender. E então, esse arauto, ele vinha na frente avisando: o rei está chegando, abrem as portas porque ele quer entrar para dominar. E aí a cidade que estava sendo alvejada, ela tinha duas alternativas: ou ela se rendia e deixava a porta aberta, ou ela arriava a porta e começava a guerrear. Quando a gente traz isso para o mundo espiritual, a gente pode fazer uma comparação maravilhosa. Existe um príncipe, que é o príncipe deste mundo. E quando ele vem invadindo. Então é preciso você cortar as cordas, soltar a corrente, não deixar ele entrar de forma nenhuma. Ele não vai entrar, porque a sua cidade, a sua vida, o seu coração, o seu casamento, a sua família já tem um dono. Aleluia! Corta a corrente, corta as cordas e não deixa esse inimigo entrar. Porque eu vou te dizer uma coisa: se tem uma coisa que Jesus não faz, é invadir. A nossa preocupação, a nossa atenção, vigilância tem que estar ligada com esse príncipe do mundo que quer entrar. E ele invade. Ele não pede para entrar, ele invade. Ele faz como esses reis do passado, quando queriam conquistar uma cidade sem ter direito. Eles invadiam, mas o povo da cidade tinha direito de cortar a corda, tinha direito de soltar a corrente, e a porta fechava automaticamente e o povo podia guerrear. Esse salmo está baseado nesses exemplos, nessas figuras da época de Davi. Mas esse salmo, ele é altamente espiritual. Essas portas, elas são invisíveis. Davi faz menção de duas portas fechadas e a chave está guardada. Queria que você prestasse bastante atenção, porque a primeira porta é a porta do Hades. É a porta do Hades, que também pode ser chamado de inferno. Você sabe que quando o homem pecou, a palavra de Deus diz que destituídos ficaram da glória de Deus. Destituídos ficaram da glória de Deus. Diácono Denilson, nenhum homem tinha mais direito ao paraíso. Por quê? Porque a porta do paraíso foi fechada. Ela não é fechada com uma chave como a nossa, que fecha a nossa porta. Ela está fechada com um querubim guardando com uma espada flamejante. O querubim, no paraíso, ninguém mais entrava. Todo mundo que morria ia para o mesmo lugar. Ia para o Hades, ia para o Seol, ia para as extremidades da terra, para as profundidades da terra. E quando a gente quer entender isso, a gente vai lá para Lucas 16, do 19 em diante, porque Jesus é que vai dizer para a gente como é que é esse Hades.
Aquela passagem do rico e do Lázaro, vocês lembram disso? Quem morria infiel a Deus ia para as extremidades da terra. E quem morria e era fiel ao Senhor ia para o seio de Abraão, porque Abraão também estava lá. Abraão, Davi, esses homens, esses profetas todos, estavam todos na mesma região. O Hades. Por que, pastora Leia, que aqueles que eram fiéis a Deus estavam no mesmo lugar? Porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Ninguém tinha direito à salvação. O salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus, Jesus ainda não tinha morrido. Se Jesus ainda não tinha morrido, ninguém tinha salvação. Está entendendo, Adriana? Se Jesus não tinha morrido ainda, ninguém tinha salvação. Estavam todos na região da morte. Jesus diz que morre Lázaro, um mendigo que ficava à porta de um rico, pedindo comida, e o rico não dava. Os cachorros do rico lambiam as feridas daquele mendigo. O mendigo sofria, mas o rico tinha as benesses da vida. E aconteceu do rico também morrer. E os dois foram para o mesmo lugar. Só que lá embaixo, depois você lê em casa, queria muito ler com vocês, mas eu não queria demorar hoje. É um texto maravilhoso, que diz que quando chegava lá nessa região, o rico olhou e viu que o Lázaro estava sendo bem tratado nos braços de Abraão, porque a diferença era uma: quem morria sem salvação, quem morria na infidelidade, quem vivia no pecado, quem vivia na idolatria, quem vivia na imoralidade, ia para extremidades da terra, lugar de tormento. Mas quem morria fiel ao Senhor, ia para uma região acima, chamado seio de Abraão. E aí, aquele rico vê que Lázaro está em paz nos braços de Abraão, e ele disse assim: pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta da minha língua, porque aqui está muito quente, aqui está horrível, eu quero sair daqui, eu não quero ficar aqui, por favor, faz alguma coisa por mim. É por isso que a gente está aqui todo domingo, está aqui toda quarta-feira, está pregando o evangelho. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É por isso que nós estamos pregando sobre Jesus. Só tem um que pode tirar você dessa situação de morte eterna. Abraão diz: não pode haver ligação entre o seio de Abraão e as extremidades da terra. Há um abismo muito grande entre nós e vós. E aí o rico diz: manda Moisés ir falar para minha família, para eles não virem para cá. E aí Abraão diz: impossível, porque se eles não acreditam em gente viva, não vai acreditar em quem veio dos mortos. Irmãos, que maravilha saber que essa mensagem chegou no meu coração, no teu coração, e nós não vamos mais para lá. Nós agora temos um destino, aleluia. O nosso destino é junto com o nosso Salvador. Oh glória! A porta do Hades. E você vê que na eternidade a situação inverte. Aquele que aqui era o poderoso, cheio de dinheiro, rico, cheio de saúde, agora está sofrendo lá. E aquele que aqui sofreu, foi abandonado, ninguém deu nada por ele, agora está no seio de Abraão. Nós
precisamos nos atentar para esta situação, porque nós não queremos ir para lá. É por isso que eu chamei Jesus. Jesus, seja Senhor da minha vida. É por isso que a gente pergunta quem quer aceitar a Jesus como seu Salvador, porque Ele é o único que pode tirar o homem da morte eterna. Quem está entendendo, diga glória a Jesus. A primeira porta que foi aberta, presta atenção, quando Jesus foi crucificado e ressuscitou, nesses 3 dias que Ele está no seio da terra, Ele estava libertando o povo dele que estava na região inferior da terra. A primeira porta que se abre é a porta do Hades, é a porta do seio de Abraão. Quem morreu sem Cristo, quem morreu sem justificação, continua morto. Mas quem morreu justificado por uma das dispensações, esse subiu com o Senhor. Abraão não está mais lá, Davi não está mais lá, Zacarias não está mais lá, porque Jesus também abriu a porta do paraíso. Sabe a porta que estava fechada pelo anjo com uma espada desembainhada? Jesus tira todo esse povo do Hades. A porta do Hades se abre para Jesus, e a Bíblia diz que até os espíritos malignos enxergaram Jesus e viram Jesus vitorioso. Aleluia! Às vezes a gente pensa que basta sentar no banco da igreja e assistir um culto, mas tem uma realidade muito forte por trás disso. A gente não aceitou a Jesus para ter uma religião. A gente aceitou a Jesus para poder ter vida eterna. Eu quero dizer para você que quando você fechar os olhinhos aqui, imediatamente você já abre na presença do Senhor, porque servo de Deus não morre. Bate a mão na mão do teu irmão e diga assim: não tem morte para o salvo, não tem morte para quem tem Jesus, não tem morte, porque Ele abriu também a porta do paraíso. Você lembra quando Adão pecou? Quando Eva pecou? Que o Senhor expulsou eles do Éden, colocou um anjo com uma espada desembainhada, uma espada de fogo guardando o paraíso. Ninguém mais entra lá, fechou. Então quando Moisés morrer, vai para onde? Vai para o inferno. E quando Davi morrer, vai para o inferno. E quando Malaquias morrer, vai para o inferno. Aí Davi escreveu no salmo dele, no salmo 16, ele diz assim: ó, o Senhor não deixará a minha alma perecer no Hades. Coisa linda. O homem vivendo 1000 anos antes já acreditava que o Salvador viria para libertá-lo, para salvá-lo. Quem pode levantar a mão e agradecer a Deus pela vida eterna? Você não morre mais, querido. Crente com medo de morte, não existe isso, porque não tem mais morte. Morte para Deus é distanciamento de Deus. O homem que não tem Jesus é morto, já está morto nos seus delitos e pecados. Ele vai daqui para as regiões mais inferiores da terra. Mas a palavra de Deus diz que aquele que crê será salvo. Oh, glória! Aquele que crê não será condenado. Primeira porta que ele abre, ó, tá aqui, ó: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E quem é o Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso, é o Senhor poderoso nas batalhas. Oh, glória! Ele venceu por nós. A primeira porta que Jesus abre, que estava fechada, trancafiada, é a porta do Hades. Ninguém saía dali, Luciana. Morreu eternidade ali. E para ali seria lançado também o diabo, seus anjos,
Você pode imaginar passar a eternidade, ainda que fosse no andar superior, estava todo mundo na região da morte. Mas Jesus tira de lá os seus salvos e remidos. Uma coisa que a gente não pode esquecer: você tem um Deus que cuida de você no presente, cuidou no passado e cuida do teu futuro. O teu futuro está nas mãos do Senhor. Não se preocupe, Ele está à sua frente guerreando as tuas pelejas. Primeira porta que abre, Hades. Só para você ter uma ideia, o ladrão da cruz já nem foi conhecer o seio de Abraão. O ladrão da cruz nem conheceu Hades, porque Jesus estava na cruz, e aquele ladrão só disse uma coisa: não fala mal dele, nós estamos aqui porque a gente merece. Mas esse homem, que mal fez? Jesus virou para ele e só fez assim: ó, hoje mesmo, você vai estar comigo no paraíso. Você não vai para o Hades. Que coisa linda. Dali Jesus vai para o paraíso e abre a porta do paraíso. Agora, todo homem que confessa Jesus como salvador da sua alma. Quem me salvou não foi o presidente. Quem me salvou não foi o senador. Quem me salvou não foi o deputado federal nem estadual. Mas quem me salvou foi Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, o Filho de Deus. Duas portas já estão abertas: o paraíso e o Hades. O paraíso e o Hades. Tem uma porta, que é a porta do Salmo. São os portais eternos. Irmãos, isso que nós lemos é um cântico que foi cantado pelos anjos no céu. Quem é este Rei da Glória? O Senhor poderoso na batalha. Sabe quem está cantando isso? Os anjos. Quando Jesus adentra os portais celestiais. Porque Jesus, ele morreu no terceiro dia, ele ressuscitou. Mas entre o primeiro dia da morte até o último dia da morte, ele desceu às regiões do inferno. Ele desceu às regiões do inferno para tirar o povo de lá. E agora ele vai ressuscitar, vai passar 40 dias na terra ensinando aos discípulos como evangelizar. E depois dos 40 dias, a Bíblia diz que ele vai para o Monte das Oliveiras, e ali tem um monte de gente vendo ele subir, ele entrar nas nuvens e adentrar os portais do céu. E eu fico imaginando, a hora que Jesus chegou no céu, os anjos começaram a cantar: levantai-vos, ó portais eternos. Porque na verdade, eles não conheciam Jesus. O Messias, o Deus encarnado, eles não conheciam. Eliane, esse homem nasceu do ventre de uma mulher, viveu aqui na terra 30 anos, 33 anos, e o céu está ansioso para conhecer esse Messias. O céu está ansioso, por isso que eles perguntam: quem é o Rei da Glória? E eles mesmos respondem: o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Abriu a porta do inferno, abriu a porta do paraíso, adentrou os portais eternos. Não pediu para entrar, ele entrou com a sua autoridade. Não precisou pedir para entrar, não precisou pedir para abrir a porta do Hades, nem a porta do paraíso. Ele fez isso com a sua autoridade. Mas tem uma porta que não foi Davi que falou, foi uma porta falada por João, em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Quem abrir, eu entro, ceio com ele e ele ceia comigo. Presta atenção como uma coisa é séria. A
porta do inferno ele não pediu a ninguém para abrir, ele abriu com a autoridade que lhe deu o Senhor. Ele disse: eu tenho a chave, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Todo poder me foi dado no céu, na terra e debaixo da terra. Ele não pede, ele manda. Ele tem autoridade. Qualquer porta ele entra, ele abre, ele fecha. A porta que ele abre ninguém fecha, e a porta que ele fecha ninguém abre. Ele tem autoridade. Mas tem uma porta, Tom, que ele deixa o homem decidir. Eis que estou à porta e ele bate. Ele respeita o livre-arbítrio da pessoa. Onde você quer passar a eternidade? No paraíso ou no Hades? Não é mais Deus que decide. Quem decide sou eu e você. A Bíblia diz que com o coração a gente crê, com a boca a gente confessa que só Jesus é o Senhor. Vai para o céu, vai entrar pelos portais eternos, aquele que aqui embaixo decidiu ser do Senhor Jesus. Ele é o meu rei. Quem é o rei? O Senhor dos exércitos é meu rei. Se você também pode dizer essa frase, levanta a sua mão e diga: Ele é meu Senhor. Ele é meu Salvador. Ninguém vai poder dizer assim: eu não sabia. Porque Ele deu direito a cada um de nós escolher. Ele não obrigou ninguém e nem rejeitou ninguém. Se tem uma coisa que Deus não é Deus que faz acepção de pessoa. Ele recebe branco, preto, amarelo, vermelho, pobre, rico, homem, mulher. Recebe todo tipo de gente que vem a mim. Vinde a mim, quem está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Oh glória! O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Onde estão os salvos? Levanta a mão e dá glória, dá glória, dá glória, dá glória. É uma decisão. Se tem uma coisa que a gente tem que viver na terra fazendo, é atitude. Existem coisas que o Sérgio pode fazer por mim, tem coisas que eu posso fazer pelo pastor Sérgio. Mas se tem uma coisa que ninguém pode fazer por mim, é me decidir ao lado de Cristo. Eu reconheço que aquele sacrifício na cruz foi por mim. Aquele sangue derramado é o sangue da nova aliança. É o sangue que me une a Deus. É o sangue que me reconcilia com Deus. Quando você faz isso, você não está aceitando uma religião, homem. Quando você está dizendo isso, quando você está fazendo isso, você está dizendo: eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador. E Senhor, ninguém pode me levar para o céu. Só há um caminho, uma verdade, uma vida, e ele se chama Jesus Cristo. Irmãos, Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Os homens estavam perdidos nos seus pecados, e o Filho se apresentou ao Pai e disse: eu desço para remover a antiga aliança, a aliança que fracassou, e estabelecer a nova no meu sangue. Porque não dá mais para poder perdoar pecado com sangue de animal, não tem validade.
mas o sangue do Cordeiro tem poder para te manter salvo a eternidade inteira. Que coisa linda! O céu é maravilhoso. Quando a gente lê algumas passagens na Bíblia, você vê, irmãos, eu estava vendo um vídeo que o irmão Denilson me mandou, deve ter mandado para todo mundo, né? Que a gente tem um dedinho abençoado, manda para todo mundo, né? Mandou para todo mundo? Você não faz isso não, né? Tem gente aí, irmão, que descobriu alguma coisa, vai colocando em tudo que é grupo, não é verdade? Ele não colocou, fiquei maravilhada. Quem acha o Rio de Janeiro bonito? A terra é linda. Você já viu o mar como é lindo? Você já viu os animais? Você já viu as aves? A natureza, ela é linda demais. A terra é linda. Os homens estão estragando a terra, mas a terra é linda. E você pode imaginar que o céu é milhões de vezes mais bonito do que a terra. Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, jamais penetrou no entendimento de alguém o que Deus está preparando para mim e para você. O céu não é lugar de gente boba que fica voando o tempo inteiro tocando harpa. Não, no céu vai ter serviço, no céu vai ter prazer. Meu Deus, olha para esse irmão e diga assim: o céu é tudo, você não pode abrir mão do céu. Diga para ele: você precisa ir para o céu, mas só tem um que pode te levar, e esse um se chama Jesus Cristo de Nazaré. Irmão, eu vejo gente aí, virou, mexeu, está lá na praia, né? Cada praia mais linda do que a outra, gente viajando. Agora quem viajou foi Mateus e Andressa, fizeram 2 anos de namoro, aleluia, está na hora de casar, né, gente? Foram para Penedo, e lá andando de meu nome, hein? Quadriciclo, né? Andando, coisa linda, Penedo, coisa linda. Eu fui para a Grécia, dá licença, maravilhoso, né? Mas você já foi para lugares aí que você ficou de boca aberta. Agora Martim e Delator, fazendo aniversário de casamento, foram para onde mesmo? Austrália? Para onde? Foram para Búzios, gente. Gente, vem gente de tudo que é canto do mundo para conhecer Búzios. A terra é linda, mas a Bíblia diz que o Senhor reservou coisa muito melhor para os salvos, aleluia. O apóstolo Paulo, os heróis da fé, Diácono Ayov, abriram mão do galardão deles na terra, só para não perder o galardão no céu, aleluia. Vale a pena cada sofrimento, cada perseguição, cada ausência, cada dificuldade é uma pedrinha que está sendo colocado na tua coroa. Tem coisa linda preparada para você, tem coisa maravilhosa para os fiéis do Senhor. Oh, aleluia! A Bíblia diz que vai chegar gente na presença de Deus, e Ele vai dizer assim, ó: vinde benditos de meu Pai, para o reino que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. E isso Ele vai falar para os servos dele, para quem o serviu com sinceridade, para quem foi fiel, para quem chorou na presença dele, para quem manteve branca as suas vestes. Mas tem pessoas que não vão poder entrar ali. A cidade tem muro para que mentiroso não entre, para que falso disseminador de contenda não entre. A cidade é murada, a cidade é protegida, porque lá, Nova Jerusalém, é morada eterna dos salvos e remidos pelo sangue do Cordeiro. Só tem uma porta que Ele não abre. Essa porta, Fatinha, é o coração. E Ele disse assim: eu estou à porta batendo. Tem gente que Ele está batendo anos, e a pessoa não abre. Ela é indiferente à voz de Deus. Mas existem pessoas
que ao sinal do primeiro toque já está se desmanchando na presença de Deus. A Bíblia diz que os nossos pecados são perdoados. Imediatamente Ele os lança no mar do esquecimento. Todo o teu passado é esquecido. A Bíblia diz que quando a gente confessa o pecado e abandona, a gente alcança misericórdia. Ele coloca em nós uma vestimenta que é invisível aos nossos olhos, mas que o mundo espiritual enxerga. E por onde você passar, o inferno vai saber, ali vai um remido no sangue do Cordeiro. Você pode não ser reconhecido pelos da tua casa. Você pode não ser reconhecido até pelos da tua igreja. Você pode até não ser reconhecido pelos da sua família e parentela, mas o céu te conhece e o inferno também te conhece. O inferno te perdeu porque você é cidadão do céu. E o final, o Senhor diz assim: eis que estou à porta aí. Se abrir a porta, o que Ele faz? Eu entro. Olha que coisa linda, irmão Denilson, que coisa linda. Se abrir a porta, eu... E faz o quê? Faz o quê? Ceio com Ele, Ele ceia comigo. Você sabe o que é isso? É uma promessa que Jesus fez. Antes de ir para Nova Jerusalém, tem banquete na terra. Você lembra que antes dele levar o povo, tirar do Egito e levar para Canaã, não teve também um banquete? Teve uma festa, teve uma ceia. O povo ceiou antes de sair do Egito, rumo à terra prometida. E essa ceia significa comunhão, comunhão com Deus. Nós não é essa ceia aqui que ele está falando, porque essa ceia aqui é uma ceia simbólica. Ele está falando de uma ceia que traz prazer, alegria para o nosso coração. Até Ele voltar, Ele quer que a gente sinta esta alegria, este banquete espiritual. É por isso que é impossível, é inadmissível que você venha num culto e volte para casa do mesmo jeito. Isso aqui é um banquete espiritual. Deus está enchendo o seu coração da sua alegria e do seu prazer. Você vai passar uma semana abençoada. Por quê? Porque eu estive no banquete com o meu Salvador. Ceio com Ele e Ele ceia comigo. Ceia, banquete, prazer. É por isso que quando eu vejo um crente triste o tempo inteiro, irmão, tristeza é de vez em quando, problema de vez em quando, não é verdade? Dificuldade de vez em quando, mas tem gente que só vive na tristeza, no problema, na dificuldade. A vida dele nunca para. E Jesus está prometendo para nós um banquete para nossa alma. Na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Depressão vai embora, síndrome do pânico bate em retirada, porque na presença do Senhor há fartura de alegria. Bate a mão na mão do teu irmão, diga para ele assim: eu profetizo para você uma semana de alegria. Eu profetizo para você uma semana de realização de problema. Eu profetizo para você que vem coisa nova de Deus para a sua vida essa semana. Vem coisa nova de Deus para você. Estamos vivendo os últimos dias na terra. Quem acredita que Jesus vai voltar, hein? Tem uns crentes aí que já não acredita mais, né? Nem se prepara. E deixa eu dizer para você que assim como aqueles reis entravam nas cidades sem avisar, o nosso também vai vir sem avisar. E a Bíblia ainda diz uma coisa séria: ele vem como ladrão. E a ladrão não avisa a hora que vem e nem o dia. Mas quem está preparado está dizendo como aqueles arautos: Maranata,
Ora, vem, Senhor Jesus. Eu estou te esperando. Quem está esperando a volta do Senhor Jesus? Se prepare. Para o inimigo, corta a corda, deixa a porta descer, guerreia contra ele. A nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, a nossa luta é contra principados e potestades, contra o diabo, contra os seus demônios. Corta a corda e deixa a porta guiar, mas para o Rei dos Reis, deixa essa porta levantada, renda-se a ele e diga: pode entrar, Senhor. Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. Eu queria que você ficasse de pé. Quero chamar o pastor Sérgio aqui para dar continuidade a este trabalho. A verdade é que, se há entre nós alguém que ainda não chamou Jesus para ser o seu Senhor, essa é a oportunidade. Só tem um